aqui, como eu, pela primeira vez sou reconduzido ao mandato de deputado federal. Parabenizar aqueles que estreiam, como o deputado Zeca, que acabou de falar, o deputado Renan, que aqui está, tanto o deputado Amauri, há poucos instantes se pronunciou também, desejando que a gente possa ter uma boa legislatura. Agradecer aos mais de 140 mil brasileiros, moradores de São Paulo, do interior da capital, que me deram o privilégio de ter a sua confiança e que me trouxeram aqui para exercer mais um mandato. Eu não tenho dúvida, senhora presidente, querida amiga, deputada Rose de Freitas, que orgulha todos nós pela trajetória que tem, pela figura carinhosa que é uma referência para todos nós, de que nós estamos diante de um momento especial da história do nosso país. E nós poderemos fazer uma legislatura que esteja à altura deste momento. O momento nosso significa um momento em que uma nova sociedade se constitui. Nós tivemos todo um processo de desenvolvimento. De alguma forma, as nossas instituições estão definitivamente consolidadas e nós temos, portanto, ocasião para fazer o grande debate que o nosso país precisa sobre o seu futuro, sobre os seus desafios, sobre que tipo de modelo de desenvolvimento nós queremos definitivamente aqui construir. Eu digo isso, cara deputada Rose, nossa presidente, senhoras e senhores amigos, porque eu estou muito convencido de que nós temos um déficit e nós temos um problema em relação à sociedade. Nos 4 anos que eu estive aqui, que foram anos de intensa atividade legislativa, eu acho que nós e o país como um todo não fez a discussão das reformas estruturais como nós deveríamos. Identifico uma falta de empenho do Executivo para que isso aconteça. Não falo do ponto de vista do olhar de oposição, porque aqueles que me conhecem e viram a nossa prática aqui, sabem que, embora coerente com o posicionamento político, nós sempre dissemos sim aos momentos em que fomos chamados. Por exemplo, diante da crise financeira, nós discutimos cada uma das matérias, que significava desoneração fiscal, oportunidade de manter o nível de atividade econômica, mas sempre votamos a favor daquilo que eram os movimentos necessários para que o nosso país pudesse enfrentar. Por isso que eu queria localizar uma primeira questão e dizer que tive a ocasião de discutir isso com o deputado Marco Maia, no momento em que ele se preparava para a sua eleição, discutimos com ele, apoiamos a sua eleição, porque, inclusive, pactuamos sobre esse tema. Há uma grande questão no Brasil hoje, que afeta a economia como um todo, que é a questão cambial. Não há como o nosso país ignorar essa circunstância. Nós estamos praticando o chamado câmbio flutuante, que eu diria que nós estamos jogando de salto alto num terreno que é de lama e num terreno muito precário. Não há um país do mundo que pratique exclusivamente essa proposta de câmbio flutuante, como os mais dogmáticos nossos economistas defendem. Os Estados Unidos, que diz defender essa política, acabaram de anunciar a emissão de moeda americana num volume nunca visto. O grande país emergente do mundo, a China, que hoje os jornais anunciam, passou o Japão, se consolida como a segunda economia do mundo, controla com muito cuidado toda a questão cambial, porque sabe que isso é decisivo para a sua questão do futuro. Não há como ignorar que a questão cambial tem trazido um prejuízo a setores produtivos importantes, por isso que nós queríamos reiterar aquilo que aprazamos, já foi objeto de um documento entregue por nós, um requerimento para que numa comissão geral nós possamos discutir a questão cambial aqui nesta casa. Eu com muito entusiasmo também identifico aquilo que foi um pronunciamento unânime nesse início, que é o debate sobre a reforma política. Todos nós estamos falando sobre a questão da reforma política. Há uma comissão, inclusive, constituída aqui. Eu, nesta questão, me permito não opinar sobre a questão do voto facultativo, obrigatório, sobre as listas fechadas. Tudo isso nós faremos num determinado e correto instante. Porém, eu sou muito a favor de que isto seja tratado de uma forma pontual, como sou a favor. Agora, há poucos instantes foi mencionado aqui o desafio da questão tributária. E nós vimos que, recentemente, um pequeno aspecto da questão tributária, a discussão dos royalties do petróleo, a partir da exploração do pré-sal, acabaram
se estendendo como uma polêmica muito acirrada aqui nesta casa. E isso é um pequeno item dentro de um item de reforma tributária. E ele acabou sendo muito mais importante do que a discussão sobre se era regime de concessão ou partilha, sobre se a empresa como é que se constituiria, ou sobre um outro item que tive a responsabilidade de conduzir, porque presidi a comissão especial aqui, e ela chegou ao bom termo, apresentou uma proposta que unanimemente foi acatada aqui, que é a comissão que eu presidi, que exatamente estabeleceu os princípios para a capitalização da Petrobras. Fizemos isso. E isso não teve a relevância que teve a discussão dos royalties aqui, todos nós sabemos. Por isso que na questão da reforma tributária não há como começar essa discussão de uma forma genérica em que nós vamos ficar enredados. Vamos começar pela desoneração da folha, num primeiro instante. Vamos discutir depois a completa desoneração do esforço exportador. E vamos assim, item a item, enfrentando as questões. Eu acho que esse é o caminho mais adequado para que nós possamos chegar a bom termo. Quero frisar também, senhora presidente, senhores parlamentares, nesse momento nós estamos partilhando algumas das preocupações e oportunidades que esse início de legislatura vislumbra, defender duas votações importantes, que nós possamos estar num desfecho aqui. Duas votações. Primeiro, a questão da Lei Geral das Agências Reguladoras. É fundamental que nós possamos, de uma forma definitiva, dar um marco que discipline e oriente o funcionamento das agências reguladoras e que possa, por outro lado, fixar limites para que essas entidades sejam entendidas como entidades de Estado e não entidades de governo momentâneo, para que nós possamos dar um paradeiro a um processo de ocupação política partidária eventual, circunstancial, que aconteceu nas agências reguladoras, que tira a possibilidade de que elas sejam exatamente como se previa e como é necessário, capazes de fazer o zelo por políticas públicas duradouras e de longo prazo.